falar um pouco da introdução, certo? Visto que o número de praticantes desse grupo muscular do abdominal tem crescido bastante, por diversos fatores, mas o principal é a disseminação assim, da questão da beleza, da forma física na mídia. Então, os padrões globais de estética e forma física foram o principal motivo para o disparate de participantes. Visto que está tão importante essa questão, então os pesquisadores foram inventando, foram criando materiais específicos para esse grupo muscular, observando as questões seja para exercícios assim, corretivos, profiláticos ou até mesmo na estética. Eles querem, com a criação desses materiais, efeitos mais satisfatórios para os praticantes, certo? Então, nesse artigo, eles fizeram, nós vamos falar um pouco da questão da análise motora, análise fisiológica, biomecânica e eletromiografia do músculo reto abdominal. Análise anatômica. O músculo reto abdominal ele é dividido em duas bandas. Essas duas bandas, no meio, na parte medial, existe a linha alba, certo? Portanto, esse músculo, o seu comprimento se estende na parte ventral do abdômen. E sua origem são originados por dois tendões. Um na sínfise púbica e o outro na crista da púbia. E suas inserções são nas cartilagens costais da quinta, sexta e sétima costela, certo? E no processo tifóide do externo. Todo o músculo está contido numa bainha aponeurótica, que é formada pelas aponevroses. As fibras musculares do músculo reto do abdômen, ele está posicionado verticalmente, porém, existem interseções aponevróticas horizontalmente, que no caso é o vulgarmente chamado de gominhas do abdômen. Considerando assim que existem duas interseções acima do umbigo, uma na linha do umbigo e outra abaixo da linha do umbigo. Ok? O músculo reto abdominal ele tem como ação a flexão de tronco. Portanto, ele faz o quê? A união ou a aproximação do apêndice estifoide à sínfise púbica. E com isso, com a flexão de tronco, acaba fazendo uma compressão, comprimindo, uma tensão a mais no abdômen. Quando você fixa o tórax, consequentemente, a pelve vai em direção ao tórax. E quando você fixa a pelve, consequentemente, o tórax vai em direção à pelve. Daí, você pode perceber a diferença entre as partes superiores e inferiores. E também a diferença de força que existe entre essas partes. No caso da hiperlordose, ele é um importante músculo, é um dos principais músculos que ajudam na correção, já que quando ele atua, ele faz uma retroversão do quadril. Portanto, ele ajuda na correção do problema da Análise fisiológica. O músculo reto abdominal é de extrema importância. Tem como função a expansão e a compressão da cavidade abdominal e das suas vísceras ocas, além de auxiliar na respiração, puxando o externo para baixo e aumentando a pressão intraabdominal, facilitando a liberação do ar de dentro do sistema respiratório para a atmosfera. Esse aumento da pressão auxilia
no retorno venoso, comprimindo os vasos sanguíneos através de uma ação de ordem. Sua ação contribui também na micção, defecação, no parto e no vômito. A musculatura abdominal tem valor significante para a proteção das vísceras abdominais contra golpes externos e seu fortalecimento é a melhor garantia contra uma hernia. Análise eletromiográfica. Foi realizado um estudo com Bancroft e Furlani com os exercícios abdominais sendo divididos em fase concêntrica e excêntrica. O maior trabalho muscular apresentado foi com o exercício deitado em decúbito dorsal, joelhos flexíveis a 45 graus, mãos entrelaçadas na nuca, pés fixos no solo e fazer uma flexão de tronco até a posição sentada. Porém, o exercício que apresentou o maior potencial de ação muscular foi o exercício de deitado em decúbito dorsal, joelhos fletidos a 45 graus, mãos entrelaçadas atrás na nuca, pés fixos ao solo e fazer uma flexão de tronco até elevar as escápulas do solo. Esta comparação foi feita com uma metodologia onde se utilizava uma isometria de 3 cilindros. Outra pesquisa foi feita por Sara, só que dessa vez ele separou o músculo reto-abdominal nas suas funções supra e infra. Na sua função supra, foram utilizados os mesmos exercícios mencionados anteriormente. Na função infra, foi utilizado deitado no decúbito dorsal, pernas estendidas, fazer uma elevação com asas. O outro exercício foi deitado em decúbito dorsal, pernas enroladas, fazendo uma elevação de quadril. O maior potencial de ação foi comprovado com o exercício de pernas enroladas para o infra e o exercício de decúbito dorsal fazendo elevação somente das escápulas. Foi comprovado também que os exercícios feitos com peso segurando suas pernas ou com uma pessoa também trabalha muito o abdômen. Exercício True-Lump. No início do movimento, o braço de resistência é maior. Para que se inicie o movimento de enrolar o tronco, é necessário que os músculos abdominais entrem em ação, principalmente o reto abdominal. À medida que é iniciado o movimento, o braço de resistência irá diminuir devido à aproximação do centro de gravidade superior do tronco ao eixo de rotação do movimento. Em contrapartida, à medida que a coluna perde o contato com o chão, a sobrecarga sobre o abdômen aumenta. Exercício cirado. No início do movimento, o braço de resistência é maior e diminui à medida que o tronco é elevado. Para que o tronco seja erguido até a posição sentada, é necessário que haja uma flexão de quadril, que é o eixo de rotação do movimento. Segundo Kimball, em 1990, quando os músculos abdominais são fracos ou mais fracos que os flexores do quadril, ao iniciarmos o movimento de sentar a partir da posição de decúbito dorsal, o músculo iliopesoas atua no sentido de realizar uma anteversão do quadril e hiperlordotizando a região lombar. O músculo abdominal atua no movimento de estabilização do tronco durante o movimento de subida, que é realizado por uma ação conjunta do iliopesoas com o reto femoral. De acordo com a análise motora, o músculo reto abdominal tem a ação de unir o processo xicoide à síntese pública. Logo, podemos definir como exercícios abdominais todos aqueles exercícios que realizam este movimento. Levando-se em conta esta definição e os conceitos biomecânicos abordados, seria correto afirmar que o exercício setup não poderia se encaixar em uma classe de exercícios abdominais, uma vez que neste movimento o eixo de rotação parte da articulação do quadril, fazendo assim sua flexão da coluna vertebral. Porém, em alguns estudos apresentados, observou-se que durante o
reto abdominal durante sua realização, mesmo que este não fosse de maior valor entre os exercícios estimulados. Entre todos os artigos encontrados, curl-up é o melhor exercício para trabalhar a região supraabdominal do abdômen. Já para o infraabdominal, os estudos são bastante divergentes, necessitando assim de mais estudos que comprovem o seu melhor desempenho. O artigo de comparação escolhido pela equipe tinha como tema a análise eletromiográfica dos músculos abdominais e do músculo retofemoral de 4 exercícios abdominais. Os exercícios abdominais estudados para a elaboração do artigo foram o abdominal infra, o abdominal completo, o abdominal banco e o abdominal convencional. Ao final do estudo, concluiu-se que os abdominais infra e o abdominal completo apresentam uma maior ativação do músculo retofemoral durante a realização do exercício do que dos músculos abdominais. E em contrapartida, o abdominal convencional e o abdominal banco apresentam uma maior ativação do músculo abdominal, e em especial o reto abdominal. E além disso, o abdominal convencional, quando comparado aos outros exercícios, apresenta um maior grau de ativação do músculo reto abdominal. Baseado no artigo apresentado e em outros artigos de referência, a equipe mostra agora que concorda com o que foi apresentado. O artigo nos mostrou 4 exercícios: o sit-up, o curl-up, o pelvic tilt e o posterior pelvic tilt. E nos mostrou também que como exercício mais eficaz para se trabalhar o abdômen, teríamos o curl-up. Então, a equipe achou um vídeo que mostra isso de forma mais didática e baseado numa análise motora. A análise motora vai nos dizer que durante a contração do músculo reto abdominal haverá uma aproximação do processo xifoide e da síntese púbica, fazendo o enrolamento do tronco. E então se trabalharia de forma mais eficaz o exercício que fizesse este movimento, que seria no caso o exercício de curl-up. Então, mostraremos agora um vídeo que vai apresentar isso de forma mais didática.